Prova de matemática para ingresso no 6º ano do concurso do Colégio Militar da Polícia do Paraná, de 2018 para 2019. É uma prova de 10 questões, questões de 11 até 20. E começando com uma coisa muito importante aqui. Você está vendo essa resolução para quê? Para aprender a resolver o problema, para treinar a resolução do problema, sim. Mas tem uma outra coisa também que você está estudando. Você está desenvolvendo a habilidade de ler enunciados e entender enunciados. Então, a pior coisa que o professor faz nessa hora é pegar, mostrar a questão e ler e explicar o enunciado. O professor não tem que ler e explicar o enunciado logo de saída. Você que está estudando tem que ler e tentar entender o enunciado, porque isso aqui é uma coisa que só dessa forma você pode aprender. Quando você for fazer lá o concurso, você vai estar cara a cara com uma folha de papel com as questões. Então você tem que estar craque em ler o enunciado e entender o enunciado. Numa outra etapa, você além disso vai também tentar começar a resolver o problema. E provavelmente mais adiante você vai conseguir resolver o problema sozinho. Mas por enquanto eu vou fazer a resolução toda e você tem que fazer a tua parte. Tem que ler o enunciado e tentar entender. Já leu? Já entendeu? Pausa o vídeo, lê o enunciado e tenta entender o que o problema está pedindo. Então, o que você entendeu aí desse enunciado? Fala sobre uma bióloga que analisou 2 experiências científicas que ela está fazendo no mês de abril, o que mais? Assim, ela tem que verificar essas experiências de tempos em tempos. Vamos colocar aqui, primeira experiência e segunda experiência. A primeira experiência e a segunda experiência. O problema fala que no dia 6 de abril ela verificou as 2 experiências. Então vamos colocar aqui, início. O início vai ser o primeiro dia dessa série de testes que ela vai fazer. O primeiro dia em que ela verificou as 2 experiências. Olha lá. No dia 6 de abril ela verificou os 2 experimentos, certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Ao longo do tempo... Claro que o problema está perguntando sobre tempo, sobre quantos dias se passaram, né? Então vamos marcar aqui. Isso aqui, esse tracinho representa o primeiro dia em que as 2 experiências foram testadas. Agora, essa primeira experiência aqui, o problema falou que tem que verificar, tem que acompanhar, tem que fazer lá as leituras, né? A cada 4 dias. Então vamos colocar aqui a cada 4 dias... A primeira verificação que vai ter que ser feita com essa experiência aqui, já que é de 4 em 4 dias, vai ser depois de 4 dias. Então vamos deixar um 4 aqui indicado. Quer dizer, esse 4 aqui significa depois de 4 dias. E depois? Depois novamente. Depois de quantos dias? Mais 4. Ou seja, no dia 8, né? Quer dizer, dia 8 não, no 8º dia do experimento. E o próximo? No dia 12. 12 dias após o início. Então, de 4 em 4 dias. Agora tem que fazer a mesma coisa aqui nesse de baixo. Mas tem que prestar atenção. Olha aqui. Essa aqui é para verificar de 6 em 6 dias. Então, depois desse dia inicial, quando é que vai ser feita a primeira verificação? No 6º dia. E o 6º dia está exatamente aqui, né? O 6º dia está depois do 4º dia e antes do 8º dia. Está nessa faixa. Aliás, está bem no meio, né? O 6 está bem no meio. No meio do caminho entre o 4 e o 8. É bem aqui. Então vamos marcar aqui direitinho o 6º dia. E o próximo dia é o 12º. 12 dias. Então, 6 mais 6, 12. Vai cair exatamente aqui, né? E assim por diante. Quais seriam os outros dias? Se eu fosse colocar aqui, prolongando esse tempo, quando é que você teria aqui novamente uma verificação? É só você ir somando 4, né? Então você vai ter aqui, vou fazer aqui no rascunho para não ficar bagunça. Eu teria aqui 12 mais 4 que dá 16. 16 mais 4 que dá 20. Aí vai ficar 24, 28, vai embora. E aqui de 6 em 6. Então, qual vai ser o próximo aqui? Ou seja, qual é o próximo múltiplo de 6 que a gente tem depois do 12? É o 18.
que mais? 24, o 30, o 36, né? Vai sempre somando 6. Mas isso aqui a gente não precisa usar para resolver o problema. Isso aqui já é suficiente. Agora, olha a pergunta que ele fez. Ele botou até a pergunta em negrito, hein? Qual foi o próximo dia que Gleisa precisou analisar esses dois experimentos? Entenda que ele quer dizer aí um dia que precisou analisar os dois experimentos juntos, no mesmo dia. Teve esse primeiro dia aqui, que quando foi o início. Aqui analisou só um, aqui analisou só um, aqui analisou só um. Mas nesse dia aqui, no 12º dia, ela teve que analisar os dois experimentos. Ou seja, depois de 12 dias passados a partir do início. Então, isso aqui é 12 dias. Isso aqui é um problema de MMC, na verdade, né? Que a gente fez aqui sem usar MMC, porque os números são pequenos. Dá para fazer até contando nos dedos. Mas essa aqui que é a ideia. Vocês vão encontrar vários problemas desse tipo aqui, tá? Você tem, por exemplo... Quer ver um exemplo de problema parecido com esse aqui? Lâmpadas de uma árvore de Natal que piscam de tantos em tantos segundos. As azuis piscam de 12 em 12 segundos e as amarelas piscam de 15 em 15 segundos, por exemplo. Ou então, ônibus partem de uma rodoviária, um ônibus parte de 12 em 12 minutos, o outro parte de 15 em 15 minutos, depois de quanto tempo eles vão partir juntos novamente? E vários outros problemas que são nesse mesmo estilo. Esses problemas, normalmente, você não pode fazer desse jeito fácil que eu fiz aqui não, hein? Porque se você for fazer contando aqui nos dedos, que nem eu fiz, você vai ter um monte de instantes, né? Vai demorar a ter novamente uma coincidência. Mas aqui a coincidência estava logo ali adiante no 12, eu fiz desse jeito, tá? Mas é para você entender qual é a ideia que a gente tem. Tá, então agora vamos responder o que o problema pergunta. Qual foi o próximo dia? Olha, se isso aqui é o início, quando é que foi o início? Foi no dia 6 de abril, né? 6 de abril foi o início da experiência. Aí vão se passar 12 dias. Então você vai pegar 6, vai somar com 12. Quer dizer, 12 dias depois dessa data. 6 mais 12 vai dar 18. Então, é o dia 18 de abril. 18 de abril. Então, é o próximo dia onde vai acontecer isso aqui. Tem que verificar as duas experiências ao mesmo tempo. Isso lá nas opções corresponde à letra Letra C de Charlie. A questão número 12, já leu o enunciado? É para calcular isso que ele está pedindo aí, ó. Qual foi o valor arrecadado da taxa de condomínio total? Ele fala que tem um condomínio com 8 prédios. Cada prédio tem 6 andares. Cada andar tem 4 apartamentos. E cada apartamento vai pagar uma taxa de R$ 225. Ele quer saber qual foi o valor total arrecadado. É isso que ele está perguntando, né? Considerando todos os apartamentos, qual foi o valor total da taxa de condomínio do mês de outubro? O total, cada apartamento pagou uma taxa dessa, então é só você multiplicar o número de apartamentos por isso. É um problema simples de multiplicação, né? Você vai fazer isso vezes isso, vezes isso, vezes isso. Então, a conta que a gente vai fazer é essa. 8 vezes 6 vezes 4 vezes 225. Pronto. Como é que a gente faz essa multiplicação? Você pode ir multiplicando um de cada vez. Ó, 8 vezes 6, 48. Aí vai ter que multiplicar isso por 4. 48 por 4. Ó, vou fazer rápido essa conta aqui, que eu sei que você é craque nisso, hein? 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. 192. Tá, então até aqui deu 192. Agora a gente vai ter que multiplicar 192 por 225. Conta de multiplicar de 3 algarismos. Então, vamos fazer 192
Vou ter que multiplicar por 225. Qual que é melhor multiplicar? Esse vezes esse ou esse vezes esse, hein? Qual que é mais fácil? Acho que os dois, né? Os dois são fáceis. Tá, então eu vou fazer isso vezes isso mesmo. Vai dar o mesmo resultado, né? Você sabe que a multiplicação é comutativa. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é importante porque às vezes você tem uma conta assim, por exemplo, 3 vezes 1487. Quando você vai fazer uma conta dessa, é muito mais fácil você, em vez de fazer desse jeito aqui, 1487 vezes 3. Porque aí você vai ter que fazer uma conta de multiplicar por um algarismo. Aqui vai ter que multiplicar por 4. Vai ser mais trabalhoso, né? Então você deve dar uma olhadinha nos números antes de fazer a multiplicação. De repente você inverte a ordem dos fatores, fica mais fácil. Mas aqui vai dar no mesmo. Então vamos multiplicar isso? 192 vezes 225. 192 vezes 225. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 9, 45, mais 1 dá 46. Vão 4. 5 vezes 1, 5 mais 4, 9. 960. Agora, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 384. E o 2 aqui, de novo, a mesma coisa. Vai dar 384 de novo. 384 de novo. Então, somando isso aqui, as parcelas vai ficar 0, 6 e 4, 10, vai 1, 9 mais 1, 10, 18, 22, vão 2. Aqui vai dar 5 mais 8, 13, vai 1. 1 mais 3, 4. Então, 43.200. 43.200 o quê? Isso aqui é o valor em reais, né? Então, o resultado dessa conta é um valor em reais que é 43.200. Atenção! Olha só! Eu não sei se eu vou ensinar essa pilantragem para alunos do 6º ano. Tá bom, às vezes é necessário saber um pouco de pilantragem. Pilantragem é uma maneira de você ter menos trabalho e achar a letrinha certa do mesmo jeito. Mas você tem que saber fazer direito, como eu fiz aqui, tá? Tô ensinando. A pilantragem é o seguinte, você tem que fazer uma multiplicação, tá? Olha só, isso aqui não é um número bem próximo de 200? É aproximadamente igual a 200, né? Se fosse 200, eu vou trocar o 192 por 200. Aí eu não vou encontrar o valor exato, vou encontrar um valor próximo. Aqui também é um valor próximo de 200, né? Eu vou trocar por 200. Deve dar o resultado, claro, diferente, mas não vai dar tão diferente assim, porque aqui eu joguei um erro para cima, aqui eu joguei um erro para baixo. E essa conta aqui é mais fácil de fazer. Quanto é que dá essa conta aqui? 200 vezes 200? Ó, você multiplica, ó, faz 2 vezes 2, que é 4, e coloca quantos zeros? 4 zeros. Então, 4 e mais 4 zeros. 40 mil. Fazendo com exatidão, a gente encontrou 43.200, né? Mas fazendo aqui com pilantragem, a gente acha 40 mil. Claro, pilantragem na resolução da questão na prova, porque na hora do síndico calcular lá o valor total, ele não vai poder calcular desse jeito nunca, né? Senão tá lascado. Ele tem que calcular desse jeito, valor exato. Agora você, para encontrar a solução próxima, olha só. Olha as respostas que o problema deu, as opções. Olha só as opções que ele deu. 5.400, 7.200, 10.800 e 43.200. Claro que a gente sabe que a resposta certa é essa aqui, tá? Mas digamos que a pessoa não tenha feito essa conta, não fez a conta exata e ela ficou com preguiça de fazer essa multiplicação. Aí pegando valores aproximados, dá aproximadamente 40 mil. E olha, essas opções aqui, elas são bem diferentes, né? 5 mil e pouco, 7 mil e pouco, 10 mil e pouco, 40 e poucos mil. Essa aqui é mais próxima, né? É claro que se você tivesse 41, 42, 43 e 44, você não ia poder fazer pilantragem.
Você tem que calcular com exatidão, porque os valores seriam muito próximos. Mas aqui, como eles são tão diferentes, se é um desses 4, não pode ser nenhum desses, porque esses aqui estão muito diferentes desse valor chutado aqui que eu fiz, tá? Então só pode ser essa resposta. Atenção! Você só vai fazer esse tipo de pilantragem levando em conta duas coisas. Primeira coisa, na hora do estudo você tem que aprender a fazer do jeito correto. Essa é a primeira lei. Lei número 1 da pilantragem. Tem que saber fazer isso. Tem aluno que estuda tudo só fazendo pilantragem, aí ele quebra a cara. Então, primeira coisa, tem que saber fazer do jeito certo. Segundo, se por acaso você tiver com problema de tempo na hora da prova, ou seja, vai terminar o tempo e você não acabou de fazer a prova toda. Você bobeou com o tempo. E aí você vai fazer o quê? Não vai dar tempo de resolver essa questão, essa conta aqui eu vou demorar para fazer, então vai acabar o tempo, tem 2 minutos. Aí, nesse caso, você pode fazer uma pilantragem dessa para ganhar tempo, certo? Só nesse caso, você tem que usar isso com maturidade, tá? E só na hora de resolver questão de prova em caso de desespero. Desespero relacionado ao tempo. Mas o jeito certo de fazer é esse aqui que eu ensinei, tá? Então, 43.200, resposta correta, letra D de delta. Questão número 13, uma questão muito fácil de fração. Eu vou fazer isso aqui rápido, hein? Já leu o enunciado aí? Já entendeu? Ele falou que tem um percurso de rua com 15 quilômetros. Então, 15 quilômetros. Só isso o enunciado. Existe um percurso de rua com 15 quilômetros. Aí vem a pergunta. Qual a fração do trajeto percorrido por um atleta quando ele completa 10 quilômetros? 10 quilômetros? Então ele andou 10 quilômetros disso? 10 quilômetros aqui. Olha que moleza. 10 quilômetros. Ele quer saber que fração é essa. Ou seja, esse trajeto corresponde a que fração do percurso inteiro. Como é que a gente acha a fração? Fração é uma parte de um todo, né? Você vai dividir a parte pelo todo. Qual é a parte que a gente tem aqui? É uma parte de 10 quilômetros. E qual é o todo? O todo é representado pelo trajeto todo, 15 quilômetros. Então a fração é essa aí, 10 sobre 15. Só que nas opções não tem 10 sobre 15. E agora? É porque você tem que simplificar a fração. Até agora estava fácil, hein? Tem que fazer a simplificação da fração. O que é simplificar a fração? É você dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Tem algum número que a gente possa dividir o 10 e o 15? Simultaneamente? Sim, eu posso dividir ambos por 5, né? Então, 10 sobre 15, dividindo isso aqui por 5, vai ficar 2. E aqui dividindo por 5 vai dar 3. Então, ficou 2 terços. Tem 2 terços lá? Sim. Tem 2 terços. Quer dizer, é uma forma simplificada da fração. Essas frações aqui são chamadas frações equivalentes, né? Quer dizer, elas representam o mesmo número. Tá bom, então, 2 terços, isso nas respostas corresponde à letra A de alfa. Moleza, hein? A próxima questão, questão 14, ela é uma questão fácil, mas não é tão fácil. Você tem que usar um pouquinho de raciocínio aqui, hein? Então, já leu a historinha? 3 amigos foram no restaurante, numa pizzaria, Cauã, Sara e Guilherme. E eles dividiram a conta em 3 partes iguais. Então, vamos anotar isso aqui? Cauã, Sara e Guilherme. Observe que, sem querer, eu estou usando uma coisa aqui nessas questões que eu não falei para vocês ainda.
Toda vez que você for resolver uma questão, você não vai pegar e sair fazendo as contas loucamente no papel que você tem disponível, não, tá? Você tem que fazer um, digamos assim, um diagrama. Ou então uma tabela. Ou então um desenho. Pode ser um desenho simplificado, não precisa ser um desenho artístico, não. Pode ser um esquema. Ou seja, uma forma de você representar os dados. Olha as outras questões que eu fiz, em todas elas eu fiz isso. Olha aqui, um esquema. Aqui eu fiz como se fosse uma tabela. E aqui eu fiz até um desenho simplificado. Isso é importante para você visualizar o que você vai ter que fazer para resolver, tá? Fica mais fácil você fazer com essa ajuda do que fazer numa folha de papel em branco. Então sempre faça o desenho, o esquema, o diagrama daquilo que você vai ter que fazer. Aquele diagrama tem que retratar o que o enunciado está falando. E aí, em função disso, você descobre qual é a solução que você vai usar. Então aqui eu estou fazendo na forma de uma tabela com informações, né? Então ele falou que esses 3 amigos aí foram rachar a conta, né? E quando chegou na hora de pagar, o Cauã percebeu que ele esqueceu a carteira em casa. Esse truque é velho para não pagar a conta, hein? Isso é muito conhecido. O Cauã ficou sem dinheiro para pagar. Aí, claro, os outros 2 tiveram que pagar a conta, pagar a parte dele, né? Tá, o problema falou ainda que para pagar o total da conta, Sara contribuiu com R$39. Então, ela contribuiu com 39. Eu posso escrever R$39 assim, né? Não preciso escrever R, cifrão, blá, blá, blá. Você sabe que isso aqui representa R$39. Eu sei que tem lugar que a tia não deixa fazer assim, né? Tem que botar dinheiro e tal. Mas aqui a gente está resolvendo uma questão de um concurso. O que importa é no final você marcar a letrinha certa. Então você tem a liberdade, claro, liberdade significa maturidade, responsabilidade. Tá, e o Guilherme pagou quanto? O Guilherme pagou R$42. Guilherme pagou R$42. Bom, a pergunta que ele faz: nessas condições, Cauã deverá devolver. Ele tem que devolver o que ele ficou devendo. Isso aqui não foi dado não, hein? Tem que pagar o que deve. Tá, então como é que a gente vai fazer para descobrir assim quanto que Cauã deve? Daqui desse dinheiro tem parte que o Cauã tem que devolver. E aqui também tem parte que o Cauã tem que devolver. Tá, devolver quanto para quem? Olha só. O que é a soma desses 2 valores aqui? A soma desses 2 valores é o valor total da conta. Quanto que dá isso? Isso aqui dá 81. Então, a conta, o valor total da conta é R$81, quer dizer que cada um deveria pagar quanto? Cada um deveria pagar o valor total da conta dividido por 3. 81 dividido por 3. Quanto é que dá 81 dividido por 3? Essa continha você tem que fazer de cabeça, hein? 81 dividido por 3 é 27. Tem que treinar isso, é bom. Mas se você não conseguir, não se desespere. 81 dividido por 3. Ó, 8 por 3 dá 2. Resto 2. Abaixo 1. 21 por 3 dá 7. Resto 0. Então dá 27, tá? Então, isso quer dizer que a Sara deveria ter pago 27, o Guilherme deveria ter pago 27 e o Cauã também deveria ter pago 27. Esse valor maior que a Sara pagou é porque ela está pagando a mais quanto aqui? Está pagando R$12 a mais aqui, né? Então, R$12 a mais. E esse aqui, o Guilherme, está pagando quanto a mais? Ele era para pagar 27, ele pagou 42. Quanto que ele está pagando a mais aqui? Você faz isso menos isso. 42 menos 27 dá quanto? Isso aqui vai dar 15. R$15 a mais. Esses valores aqui, que cada um desses pagou a mais, foi a título de quê? Foi para pagar a parte do Cauã, que ele estava sem dinheiro. Então, R$12 é o que a Sara pagou
no lugar do Cauã, e R$15 a mais foi o que o Guilherme pagou no lugar do Cauã. Então isso aqui é o que o Cauã está devendo. Ou seja, ele deve R$12 para a Sara e R$15 para o Guilherme. Então, R$12 para a Sara e R$15 para o Guilherme. É isso que o problema perguntou e essa é a resposta. Olha lá nas opções, onde é que tem isso? Ele botou invertido, né? Guilherme trocou de lugar com Sara, tudo bem. De repente você poderia até ficar confuso com isso, mas é R$12 para Sara e R$15 para o Guilherme. Se você não prestasse atenção, você ia confundir a letra A com a letra C, tá vendo? A letra A e a letra C, ambas têm 12 e 15, só que a ordem tá trocada. É 12 para Sara e 15 para o Guilherme, não ao contrário. Presta atenção, isso aí é típico de questão de prova. Isso aí se chama pegadinha, tá? Eles colocam lá alguma coisa depois de você ter tido todo esse trabalho para resolver a questão, chegou na hora de marcar a letrinha, você vai errar porque não prestou atenção. Isso aí é sujeira, né? Mas eles fazem isso mesmo em concurso. Tá, então R$15 para o Guilherme e 12 para a Sara, isso aí corresponde a letra C de Charlie. Questão número 15 está falando aqui sobre Copa do Mundo de 2018. Está realizada na Rússia, contou com 32 seleções. Desse total, um quarto correspondente às Américas e 14 são da Europa. Calma aí, vamos anotar isso. Tá, então foram 32 seleções, sendo que um quarto foi formada por países da América e 14 da Europa. Então deixa eu anotar isso aqui, um quarto da América. Quanto que é um quarto disso, hein? Um quarto de 32 é a mesma coisa que 32 dividido por 4. Isso dá 8. Quer dizer, 8 seleções da América. Claro, os mesmos de sempre. Brasil, Argentina, que mais? Uruguai, etc. Tá. E 14 da Europa. Bom, aqui ele já deu o número, né? Facilitou a vida. 14 da Europa. 14 é 14 mesmo. Não deu infração, só deu infração aqui. Tá. Somando as seleções das Américas com as da Europa e subtraindo do total as vagas restantes, foram ocupadas igualmente pelas seleções da Ásia e África. Calma aí. Ásia e África. O que ele falou aqui? Somando essas aqui e subtraindo do total. É, porque você, para saber quantas vagas ainda tinham aqui para os outros continentes, você tem que pegar o total de vagas, que eram 32 seleções, e subtrair essas aqui. Vamos fazer isso. Olha aqui. Somando as das Américas e Europa. 14 mais 8. Isso dá 22. Então, 22 países eram desses continentes aqui. Agora, como eram 32 seleções, quantas vagas ainda tinham para os outros continentes? É 32 menos esse total. Então, 32 menos esse total, isso vai dar 10. Ah, sim, quer dizer que tinham ainda 10 vagas para distribuir para os outros dois continentes. E ele considerou divisão meio a meio, né? Foram ocupadas igualmente por seleções da Ásia e da África. Então, Ásia e África. Então, são 10 vagas remanescentes para esses dois continentes, ou seja, 5 e 5. Então, foram 5 seleções para países da Ásia e 5 seleções para países da África. Então, tá certo, aqui 14 mais 8, isso dá 22, 22 mais 10 dá 32, tá certinho. Então, estão aqui distribuídas as 32 seleções pelos continentes. Tá.
Então a pergunta que ele faz, com base nas informações contidas no texto, participaram da Copa do Mundo o quê? 7 da África e 7 da Ásia. Ah, que moleza! É só você olhar esses números aqui e conferir lá com as opções. Olha lá, letra A. Olha as 4 opções A, B, C, D e veja qual das 4 respostas é compatível com isso aqui. É a letra B, a única que está correta, né? 5 da África e 5 da Ásia. As outras estão erradas. A letra A falou em 7 da África, está errado, não é? É 5. A letra C aqui falou 5 e 5, mas olha a pegadinha aí. 5 e 5 está escrito na letra C, mas são 5 das Américas que ele está falando. E não foram 5 das Américas. Foram 8 das Américas. Então você olha aquele 5 e 5 lá, pode se confundir, né? E a letra D também está erradíssima. 11 da África e 11 da Ásia. Tá maluco? É 5 e 5. 5 da Ásia e 5 da África. Isso aí corresponde à letra B de Bravo. Olha aqui. Bravo. Essas letras que eu uso aqui, isso aqui se chama alfabeto fonético da OTAN. É assim. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Eco, Foxtrot, Golf e assim por diante. Eles usam essa linguagem aqui em avião, né, navio. Então, esse negócio de falar A de amigo, B de bola, C de casa, D de dado, isso é para criancinha, né? Não é o caso de vocês. Então, estamos usando essas letrinhas aqui. Prazer em conhecer. A questão número 16 tem aqui uma historinha sobre eleitores e indecisos. Em um município com 45 mil eleitores, 60% estão indecisos quanto à escolha do candidato à prefeitura. A quantidade de eleitores indecisos, então, você tem que calcular quanto é 60% disso. Que moleza! E quanto que é 60% de 45 mil? 60% de 45 mil. Você pode fazer essa conta aqui de várias formas, tá? Eu gosto de fazer da seguinte maneira. Essa porcentagem aqui, você primeiro calcula quanto é 10%. E aí depois você multiplica por 6. Porque 10% multiplicado por 6 dá 60%, né? 60% é 6 vezes 10%. E 10% é uma das porcentagens mais fáceis de achar. 10% é a 10ª parte. Olha aqui. Quanto que é 10% de 45 mil? 10% de 45 mil é a mesma coisa que a 10ª parte de 45 mil. Isso aqui vai dar? Como é a 10ª parte disso? É só você tirar um zero, vai dar 4.500. Então, 4.500, que é a 10ª parte, é a mesma coisa que 10% de 45 mil. E aí você multiplica por 6, porque o que você quer é 60%. Então, 6 vezes isso. Quanto é 6 vezes isso? Eu escrevi 45 mil, estava errado. É 6 vezes 4.500. Então, 6 vezes 4.500, isso aqui vai dar 4.500 vezes 6, isso aqui vai ficar 0. 0, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 4, 24, mais 3, 27. 27 mil. 27 mil, é isso mesmo? Sim, 27 mil corresponde lá aos 60% de indecisos, né? 60% de 45 mil. É 27 mil. Olha só, eu fiz desse jeito aqui de achar 10% primeiro e depois multiplicar por 6, mas isso aqui tem um jeito genérico para achar qualquer porcentagem, tá? Eu vou fazer, olha só, quando você quiser achar qualquer porcentagem,
Você faz o seguinte, você pega o número que você tem, aí você escreve uma fração com denominador 100 e com numerador igual ao número da porcentagem que você tem aqui, 60. Quer dizer, 60% é a mesma coisa que a fração 60 sobre 100. E aí você calcula isso. Você pode fazer isso aqui para qualquer porcentagem. Por exemplo, quanto que é 25% disso? 25%, você vai botar 25 aqui. Tá, quanto é 15%? 15%, você vai botar 15 aqui. É isso. É só que essa conta aqui, às vezes, ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não dá muita diferença, não. Tem gente que gosta de cortar caminho fazendo por esses atalhos mais fáceis, como eu fiz aqui. Achei 10% primeiro, que é uma porcentagem fácil de achar, é a 10ª parte, depois multipliquei por 6, aí deu isso. Olha aqui como é que vai dar a mesma coisa essa conta. Aqui a gente pode cortar um zero, corta um zero. Quer dizer, a gente simplificou por 10. E aqui também pode simplificar por 10. Então, isso aqui ficou a mesma coisa. O que sobrou aqui? Aqui sobrou 4.500. E aqui sobrou 6. E aqui sobrou 1, né? O denominador aqui ficou 1. Então, 4.500 vezes 6, que a gente já fez essa conta e viu que dá 27.000. Então, 27.000, isso lá nas opções corresponde à letra A. Opa! Tem história de maior, menor, né? Olha essas 4 opções aí, A, B, C, D. 27.000 é um número entre 15.000 e 20.000? Não. Está entre 20.000 e 25.000? Não. Letra C, é igual a 25.000? Não. Letra D, é maior do que 25.000? Sim. 27.000 é maior do que 25.000? Sim, senhor. Então, a resposta correta é a letra D de delta. A questão 17 deu esses 4 números aqui, A, B e C. O C já foi dado aqui pronto, 1,75. Mas o B foi colocado aqui na forma de uma adição. E o A também, só que ele colocou como adição de frações. Tá, pergunta que ele faz. Considerando os resultados das operações na forma decimal, é correto afirmar o quê? A igual a C, A diferente de C, B igual a C ou A igual a B. Então você tem que representar todos esses 3 números aí na forma decimal. O C já está pronto. Já está na forma decimal, 1,75. O B tá fácil fazer. Olha aqui, 0,8. Somado com 1,9, a gente tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, né? Senão vai dar tudo errado a conta. Então, 1,9 é isso aqui. Essa vírgula embaixo dessa vírgula. Aí a gente pode somar. 8 e 9, 17, vai 1. Então, isso dá 2,7. Então, isso aí é o valor de B. Agora tá faltando o A. Bom, o A é uma soma de frações, né? Como é que a gente pode fazer isso aí? Você pode somar as frações normalmente e depois faz a divisão. Eu vou fazer a soma de frações primeiro. Olha aqui. 3 meios mais 1/4. Como é que a gente soma isso? Para somar frações de denominadores diferentes, você tem que colocar as duas com o mesmo denominador, né? Que mesmo denominador? Aqui já é 4. Então, eu vou transformar esse 2 aqui em 4. Eu faço ele virar um 4. Como é que eu faço esse 2 virar um 4? É só multiplicar por 2 aqui e aqui. Eu multiplico numerador e denominador por 2. Então, essa fração aqui, 3 meios, eu vou trocar ela por 6, que é 3 vezes 2, sobre 4. Pronto, eu troquei 3 meios por essa fração aqui, que é equivalente. É isso que a gente faz quando a gente soma frações, né? Soma ou subtrai. Para multiplicar frações não precisa fazer isso, só quando você soma ou subtrai. Tá, então a gente ficou aqui com 6/4 e 1/4. 1/4. Isso aqui agora, como os denominadores ficaram iguais, você pode agora somar direto. Isso aqui vai ficar 6 mais 1, 7.
Isso aqui, o denominador vai ficar 4, hein? Você repete o denominador, você não soma os denominadores. Olha lá a aula de frações, hein? Aula e exercício de frações. Que se você não souber isso aqui, tá frito. Isso aqui vai ser cobrado em todos os anos. Então, estuda logo isso, senão você vai errar um monte de coisa na matemática. Tá, 7 quartos. Agora a gente vai fazer essa conta. 7 quartos. Então, eu vou dividir 7 por 4. Como é que faz essa conta? Vai dar uma conta de divisão com decimal, né? Olha aqui. Começo dividindo 7 por 4. 7 dividido por 4 dá 1. Resto 3. E aí acabaram os algarismos, então eu boto a vírgula aqui. Aí eu continuo dividindo. Coloco um 0. 30 dividido por 4 dá 7. Resto 2. E agora coloco mais um 0. 20 dividido por 4 dá 5. E resto 0. Então, tem que saber fazer essa continha aí, né? Conta de divisão com decimais. 1,75. Então, o número A, ele vale 1,75. Que é igualzinho ao C, né? É 1,75 também. Então, com isso... Olha lá nas opções, tem que analisar cada uma. Letra A é igual a C? Sim, o A está correto. Letra B, o A é diferente de C? Não. Letra C, o B é igual a C? Não, o B não é igual a C. O B deu isso aqui, ó, 2,7. É diferente do C. Então... aquilo ali está errado, a letra C está errada. E a letra D, A é igual a B? A igual a B? Não, o A não é igual a B, são valores completamente diferentes. Então isso aqui está tudo errado. A única que está correta é a letra A, né? Letra A de alfa. Questão 18 é para você calcular o perímetro de uma praça com essas medidas aí. Um gari realiza a limpeza de uma praça, mas ele quer saber quanto é que vale o perímetro. Essa figura aí é um... como é que se chama essa figura geométrica? É quadrilátero, né? Quadrilátero é um polígono com 4 lados. Existem vários quadriláteros. Você tem o quadrado, por exemplo, o retângulo, o trapézio, o losango, todos esses são quadriláteros, o paralelogramo. Tá, esse quadrilátero aí, ele não tem nada especial, ele não é quadrado, não é retângulo, não é paralelogramo, não é nada, ele é só um quadrilátero genérico. O nome que ele recebe, o quadrilátero que não é nada, ele tem um nomezinho que vocês, acho que vocês não vão saber, hein? O quadrilátero que não tem nada de especial, não tem lados iguais, não tem lados paralelos nem nada, ele se chama trapezoide. Então, se aparecer em alguma prova perguntando o nome desse quadrilátero aí é trapezoide. Certo? Ele quer saber quanto é que vale o perímetro, ou seja, as somas dos lados. Então é só você somar isso. E ele está perguntando a resposta em metro, né? Olha lá as opções, que todas as respostas estão dadas em metros, então você tem que somar em metros. Ó, aqui já está em metros, aqui já está em metros também. Só que aqui, olha que maldade, foi dado em centímetros e aqui foi dado em quilômetros. Então você tem que converter para metros. Como é que a gente faz isso? Olha aqui, 9.800 centímetros. Como é que você passa de centímetro para metro? É só você lembrar que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Então, se você tem uma medida em centímetros, quer passar para metro, é só você cortar 2 zeros. Então, cortando esses 2 zeros aqui, isso vai dar 98 metros. Essa foi fácil, hein? E essa aqui em quilômetros? 0,03 quilômetros. Bom, aí tem uma história de andar com a vírgula 3 casas, pode ser assim? Se eu andar com a vírgula 3 casas para a direita, eu vou ter o resultado em metros. Então, andando 3 casas, 1 casa, 2 casas e 3 casas, vai ficar 30 metros.
Esse é o jeito mais fácil, mas você tem que lembrar que tem que andar 3 casas. Uma outra maneira de fazer isso é lembrar que 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Então, essa medida aqui, que é 0,03 quilômetros, você vai trocar quilômetro por 1000 metros. Pronto. E aí você vai fazer uma multiplicação fácil aqui de números decimais, certo? E vai ficar com o resultado nessa medida aqui em metros. E como é que se faz essa conta? Claro, multiplicar por 1000 é andar com a vírgula 3 casas para a direita. Vai encontrar 30 do mesmo jeito, né? Então, 30 metros. Então, vamos anotar as medidas aqui. Essa medida aqui é 98 metros. E essa medida aqui é 30 metros. Então ele quer saber o perímetro. Perímetro é a soma das medidas. Então é só somar isso aí. Então isso aqui vai ficar 55 mais 98 mais 73 mais 30. Isso aqui vai ficar 13, 16, vai 1, 15, 22, 25. 256, então 256 metros, fizemos tudo em metros, né? 256 metros, que lá nas opções corresponde à letra C de Charlie. Questão número 19 deu ali uma bela receita para fazer o pão da Dona Maria. Tá ali, ó. Que beleza. 1 quilo de farinha de trigo, 1 ovo, 400 mililitros de leite, 15 gramas de fermento para pão, 100 mililitros de óleo, 100 gramas de açúcar, meia colher de sopa de sal. Tá, então o que o enunciado fala que Dona Maria divulgou a receita, etc. E observando as quantidades, assinale a alternativa que contém a informação correta. Então ele fez aí 4 afirmações sobre essa receita. Tem que analisar uma por uma. Vamos lá e conferindo as receitas. Letra A. 1 quilo de farinha de trigo equivale a 100 gramas. Tá certo isso? Não. 1 quilo. Escrevi errado. 1 quilo. 1 quilo são 1000 gramas. Não são 100 gramas, tá? A letra A está errada. Então, A está errada. Letra B, 100 gramas de açúcar é o mesmo que 0,01 quilo. Não, não é isso, tá? 0,01 quilo. Se eu precisasse saber quanto que é isso, ó, 0,01 quilo. Como é que eu faço para passar para grama? Eu tenho que lembrar que 1 quilo são 1000 gramas. 1 quilo são 1000 gramas. Então eu vou trocar esse símbolo quilo por 1000 gramas. Então isso aqui vai ficar 0,01 vezes, e aqui no lugar de quilo eu coloco 1000 gramas. Pronto. Aí eu vou ficar com o resultado em gramas. Então isso aqui vai ficar o quê? 0,01 vezes 1000. Multiplicação por 1000, eu ando com a vírgula. No caso, para a direita, 3 casas, porque são 3 zeros. Então vai ficar 1 casa, 2 casas, 3 casas. Isso aqui vai ficar 10. 10 gramas. Então, 100 gramas de açúcar é o mesmo que 0,01 quilo, não. 100 gramas é 0,1, não é 0,01. Tá errado. Tá, então a letra B está também errada. Letra C. Para fazer o dobro da receita, são necessárias 45 gramas de fermento. Tá certo isso? Ah, meu Deus. Olha só. Professor que fez essa questão, presta atenção numa coisa. Grama não é uma palavra feminina. Grama só é palavra feminina quando você tem a grama do futebol, a grama do jardim. Aí é a grama. Mas quando é unidade de medida, é o grama, certo? Então aí o certo seria falar, serão necessários 45 gramas. Ok? Então, correção aí, prova de português, hein? Tá,
Então, o que ele perguntou na letra C? Para fazer o dobro da receita serão necessários 45 gramas de fermento. Olha só, a receita normal deve ser a receita para fazer um pão, né? Na receita normal, que é para fazer um pão, qual é a quantidade de fermento que está indicado aí? 15 gramas. 15 gramas. Agora, se eu quero fazer uma receita 2 vezes maior, isso aí a Dona Maria sabe, hein? Se eu quero fazer o dobro da receita, eu vou ter que usar o dobro de todos os ingredientes. Então, no caso aqui, ao invés de 15 gramas, eu vou usar 30 gramas, tá? 30 gramas de fermento e não 45 gramas, como ele falou. Então, essa letra C está também errada. Finalmente, a letra D. A quantidade de leite e óleo juntos totaliza meio litro. Vamos ver isso. Leite. Lá na receita, qual é a quantidade de leite que ele está falando? 400 ml. 400 mililitros, né? É a quantidade de leite. E óleo? 100 ml. 100 ml. 100 ml ou 100 mililitros. Essas quantidades aqui juntas vão somar quanto? 400 mais 100, isso daqui dá 500 mililitros. Então, 500 mililitros é o que ele falou, né? A quantidade de leite e óleo juntos totaliza meio litro. 500 mililitros é meio litro. Porque 1 litro não são 1000 mililitros? Sim, tem que conhecer as unidades de medida, né? Então, meio litro é a metade disso, que é 500 ml. 500 ml. Então, a letra D é a correta. Então, resposta correta, letra D de delta. Vamos agora à questão 20, última questão da prova. Eu lembro ainda que nós temos os livros Base Matemática e Raciocínio Matemático 1, que são os que preparam para esses concursos para ingresso no 6º ano, como é o caso do Colégio Militar da Polícia Militar do Paraná. Essa é uma questão bem tranquila. Ele fala que um colégio tinha, em 2018, 544 alunos matriculados. Sendo que desses 544, desse total, 3/4 eram do bairro A. Então, 3/4 do bairro A. Outra informação que ele deu. Entre os alunos do bairro A, 2/3 são meninos. 2/3 são meninos. E a pergunta que ele faz, qual é o número de meninas do bairro A matriculados nesse colégio? Olha só, ele quer saber o número de meninas. Olha, se 2/3 são meninos, quantas são as meninas? As meninas vão ser 1/3, porque o total tem que dar a unidade, né? Se você tem o total, que é a unidade, o número de meninos mais meninas, e você já tem 2/3 de meninos, quer dizer que 1/3 vai ser o número de meninas. Então, tudo que a gente tem que fazer é, pega esse número total, encontro 3/4, e aí eu pego a terça parte disso. Vamos fazer, ó, 544. Vamos encontrar 3/4. Como é que a gente acha 3/4? Para encontrar 3/4, você divide por 4 e multiplica por 3. Então, vamos fazer isso. 544. Vou dividir por 4. Isso aqui vai ficar 1. Resto 1. Abaixo 4. 14 por 4. Isso vai dar 3. Resto 2. Abaixo 4. 24 por 4 dá 6. Resto 0. Calma aí. O que é isso que eu achei aqui? 136 é a 4ª parte, eu dividi por 4. Agora eu tenho que multiplicar por 3. Aí eu vou ficar sabendo o número de alunos do bairro A. Então, multiplicando esse resultado por 3, isso aqui vai ficar 136 por 3, vai ficar 18, vai 1, 9 mais 1, 10, vai 1,
3 mais 1, 4. 408. 408 alunos são os alunos do bairro A. Agora, para saber o número de meninas, é só pegar esse número e dividir por 3, porque é um terço. Então, daqui eu vou fazer a divisão. 408 dividido por 3, vou saber o número de meninas. Encontrar um terço é a mesma coisa que dividir por 3, né? Então isso aqui vai dar quanto? Ó, dividindo aqui por 3, isso aqui vai ficar 4 por 3 dá 1, resto 1, abaixo 0, 10 por 3 dá 3, resto 1, abaixo 8, 18 por 3 dá 6, resto 0, 136. 136 é o número de meninas do bairro A. É isso que ele perguntou? Qual é o número de meninas do bairro A matriculadas nesse colégio no ano de 2018? 136, que isso lá nas opções corresponde à letra A de alfa. Ó, lembra vocês que vão fazer prova para ingresso nesse colégio no 6º ano, que vocês não têm só que ficar olhando questões que caíram em provas anteriores dele não, tá? Porque não existe matemática do Paraná, matemática do Maranhão, matemática de Brasília, matemática de Rio de Janeiro, é tudo a mesma matemática. E não é tudo 6º ano? Então, é a mesma coisa. Então, você quer que eu faça outra prova de concurso de colégio militar? Coloque aqui nos comentários. Pode pedir a prova aqui, eu tendo tempo vou resolver. Claro, coloca também um link para indicar onde eu encontro, né? Se você souber, coloca a indicação do link. Agora, se você tiver outras provas de outros concursos que também são do 6º ano, tem muitas aqui no canal, tem mais de 1000, tá? Então você estuda por elas também. Bom concurso para vocês!